Muito bem, pessoal. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, a presença de vocês aqui nessa live. Eu sei que não é fácil, né? Como revenda aí, vocês têm sua rotina do dia a dia, né? Implantação, suporte, muitas outras coisas aí fazendo. Mas muito bom tê-los aqui. Eu sei que vai ser um tempo proveitoso aqui o que a gente vai conversar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Silvanjo. E aqui também da equipe a gente tem a Aisha também aqui junto com a gente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do Conexa Chat. Do início do ano para cá, nós tivemos muitas novidades, a gente melhorou a infraestrutura, inclusive, para melhorar o desempenho da plataforma. E hoje nós vamos falar, além dessas novidades do Conexa Chat, a gente vai falar um pouquinho sobre como essas novidades elas podem gerar oportunidade de negócio para cada um de nós. Eu falo cada um de nós porque também sou revenda e também aproveito dessas novidades aí aqui com os meus clientes. Então, a partir de agora, a Aisha vai falar um pouquinho sobre essas novidades e em seguida a gente conversa um pouquinho sobre oportunidades do Conexa Chat. Então, a palavra aí, Aisha. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela. Eu criei um slidezinho para mostrar para vocês mais ou menos como essas novidades podem funcionar aí para vocês. O Conexa Chat é um sistema de multiatendimento que eu acredito que a maioria de vocês já utilizem aí na questão de suporte, né? Só que ele tem um diferencial que a gente está aplicando agora, que eu vou focar neles, né, nessa live, né, que é o quê? A integração com o ERP, que é o Código Up, e também com a questão da inteligência artificial. De antemão, deixa eu só trocar aqui. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar um pouco sobre a meta, que é a questão aí, que é o principal fator que a gente tem a integração, né, que é o WhatsApp, que é a dona do WhatsApp é a Meta. Não sei se vocês têm observado, mas ultimamente a Meta está tendo várias atualizações e muitas delas são prejudiciais para as empresas, que é o quê? Eles lançam bloqueios em números que têm muitas conversas. Às vezes, eles falam que a gente está disparando mensagem de spam, mas são só mensagens, são só um fluxo de mensagem muito grande. E aí acaba bloqueando o número e aí consequentemente dando prejuízo para as empresas. Pensando nisso, a gente implementou a API oficial no Conexa Chat, que ele é basicamente uma forma de você estar autorizando seu número a ter mensagens já autorizadas pela Meta. Então, de antemão, eu já falo para vocês, quando algum cliente vai contratar o Conexa Chat, eu já falo, você pode sim utilizar sem ser a API oficial, mas eu recomendo que utilize a API oficial, porque a Meta, sem utilizar ferramentas, né, fora do WhatsApp, ele já faz o bloqueio dos números, utilizando IA, então, ferramentas que vai automatizar os seus atendimentos, eu acredito que rapidão ela vai querer bloquear o seu número. E aí a gente já sempre avisa isso, tá? Mas, assim, para testes, você pode utilizar aí seu número tranquilamente, tanto que eu utilizo até hoje e até hoje não teve bloqueio, tá? E aí depois eu posso até explicar mais sobre essa API oficial, como é que ela funciona, tá? A primeira ferramenta aí que eu tenho para apresentar para vocês é a questão da consulta de dados com código UP. Atualmente a gente conseguiu aí conectar em um banco de dados, tá? E o que a gente já consegue fazer? Apenas consultas. Só que são consultas que eu acho que são essenciais, que é o quê? A gente consegue consultar a questão de produtos. Então, o cliente vai lá, manda mensagem querendo saber se tem algum produto em estoque ou preço, né? Então, ele não precisa entrar em contato com algum atendente seu. Que vai acontecer? A gente vai ter um agente no seu servidor conectado ao banco de dados e que vai ser conectado ao Conexa Chat. Então, o cliente vai lá, entra em contato, pergunta lá se qual é o produto
que ele precisa saber se tem estoque, o preço, e aí o Connexa Chat vai lá, puxa do seu banco de dados e já demonstra aqui para você. Não só isso, não só os produtos, mas também ele vai conseguir ali puxar a questão de consultar pedidos de um cliente, né? Vai consultar também os débitos, no caso, a questão financeira do cliente, se tem algum pagamento em aberto, no caso é recebimento, né, em aberto, vencido também, mostro para vocês aqui já como ele faz essa consulta, e também a questão de promoções, quando você coloca ali produtos em promoções, ele já consegue trazer também essa lista, tá? A configuração, muito simples, seria mais ou menos ali como força de vendas. Você vai ter lá o agente, lá no seu servidor, tá? Vai ficar rodando ele lá e consultando esses produtos, esses clientes. Você só vai colocar o caminho do banco de dados, colocar ali a senha do banco de dados, enfim, coisa padrão que a gente sempre já faz, e aí ele já vai conseguir puxar. Aí, vou mostrar aqui para vocês a questão, como é que funciona mais ou menos. O cliente vai lá, manda um oi. Aqui eu coloquei todos os módulos disponíveis, que no caso é consulta de produto, promoções e débitos. Aqui eu pedi para consultar um produto. Coloquei ali o produto fita. Então, ele trouxe todos os produtos que tem fita no nome, para o cliente verificar. E tudo isso aqui é tudo configurável. Tem um fluxo de conversa, né, que a gente consegue configurar. Eu não quero que apareça essa consulta RP, o que deseja fazer. Eu quero que seja um outro texto. Você consegue configurar tranquilamente, tá? E aí também temos o que, na verdade, eu acho que está todo mundo utilizando, que é a questão da inteligência artificial. E aí ela vai facilitar aqui de uma forma que e estamos melhorando mais ainda. Eu acho que o Kleber pode até falar sobre isso, a gente implementou lá e ele já estava fazendo os prompts, testando, o Paulinho também já estava testando. O que é? Antigamente, na verdade, na versão antiga, a gente conseguia colocar o Gemini e o ChatGPT lá nas nossas conversas para ele responder clientes, tanto em filas quanto na conversa em si, tá? Então, a gente vem aqui, coloca um prompt completinho para o chat GPT. Você é um vendedor aqui vendedor aqui do Conexa Chat. Eu quero que você faça isso, isso e isso. Os meus planos são esses, esses, esses. Se o cliente quiser saber mais, me mande para um atendente imediatamente. Enfim, é um prompt que a gente pode ir estudando melhor, a gente está estudando melhor como fazer eles, justamente para deixar ele redondinho, para não ficar fazendo besteira como normalmente acontece, que aí as pessoas só colocam um prompt lá e aí acham que vai fazer milagre. Não, precisa ser um prompt que a gente vai ajeitando aos poucos para saber como é que vai funcionar aí na sua empresa, como é que não vai, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E, além disso, antigamente só tinha essa questão do prompt. A gente vem aqui e fala para ele o que ele tem que fazer, algumas informações. Agora, na versão nova, o que vai acontecer? Eu consigo agora colocar uma base de conhecimento. E existem várias formas de colocar essa base de conhecimento. Consigo colocar ela em PDF, então eu posso colocar ali um manual, por exemplo, de cadastrar produto. Coloca ali um manual de cadastrar produto, o cliente vai lá, entra em contato, fala que está com dúvida em algum processo de cadastrar produto, a IA vai lá, consulta no PDF como é que ele pode fazer isso e responde para o cliente. Não só em PDF, mas ele também consegue puxar a URL de um site. Vai lá, a IA vai lá, consulta no site como pode fazer isso, preço de algum produto, enfim, puxa e traz para o cliente. Tudo isso não só PDF nem URL, a gente conseguiu colocar também a questão de planilha e de texto normal, tá? Então, é basicamente isso. Você vai lá, constrói um prompt, coloca a sua base de conhecimento, PDF, texto, URL de um site, a IA vai lá, consulta, puxa e traz para o cliente os resultados. Se tiver alguma coisa que a IA não consegue responder, não consegue puxar, ela vai lá e manda para um atendente, né,
para uma pessoa atender o cliente para não ter essa questão aí de erros, tá? Outra coisa que a IA também pode fazer é fazer uma triagem inteligente, que é o quê? O cliente vai lá, manda mensagem, nem ele sabe o que ele precisa. Ele não sabe se ele precisa de suporte, ele não sabe se ele precisa ir para o financeiro, sabe se ele precisa ir para o comercial. A gente vem aqui, configura, e a IA consegue fazer essa triagem para mandar ele para a fila certa, certo? E aí a gente consegue colocar essa IA tanto numa fila, né? Então, consigo colocar a IA na fila do suporte ali, e consigo colocar não só um agente, consigo colocar vários agentes. Então, eu vou colocar aqui um agente de produto, um agente de financeiro, um agente de fiscal, por exemplo. Aí eu fiz um prompt bem genérico aqui em relação a... Ela seria uma consultora fiscal. Vou mostrar aqui para vocês. Aí o cliente vai lá, manda uma mensagem, né, para a IA, e aí fala que está dando erro na hora de transmitir uma nota fiscal. Aí ela vai lá, pergunta qual é o problema, o cliente colocou o problema, ele já vai lá procurar na base de conhecimento deles o que ele tem sobre aquilo. Vai lá e informa para o cliente, você pode fazer isso, isso e isso. Se não resolver o problema, manda para um atendente do suporte. Basicamente isso. Isso é muito bom porque às vezes tem clientes que mandam mensagem para você todo dia pedindo a mesma coisa, perguntando a mesma coisa com a mesma dúvida. Feito isso aí com a IA, eu acho que já vai tirar metade aí dos atendimentos de vocês. E aí, não temos só essas questões, né? Temos outras coisas aí também no Conexa Chat. Então, ele é um multi-atendimento, ou seja, você consegue conectar vários números em um painel só. Vai ter esse controle de ter todos esses números em um painel. Tem a questão aí de organizar por filas, departamentos, como qualquer outro multichat, né? Certo? Mas aí tem a questão do diferencial da IA. E também o controle aí das conversas, tá? Outra coisa que a gente colocou agora nossa nova versão é a questão do CRM. Tinha alguns clientes pedindo essa integração com CRMs de fora, então eu resolvi colocar um CRM aqui dentro mesmo. Então a gente consegue controlar toda essa questão de funil de vendas, tem clientes que utilizam aí a questão de um funil mais engessado, então o cliente manda mensagem, você vai lá, verifica qual o produto que o cliente quer, enfim, cada passo a passo, cada fase é mais engessada. Então, a gente consegue configurar isso aqui. Nessa fase aqui de venda, para mandar essa mensagem, esse tipo de mensagem aqui. Daqui 2 minutos, manda esse outro tipo de mensagem aqui. Pronto, o cliente pagou, já manda esse tipo de mensagem aqui. Tudo automatizado, que é para você não ficar ali perdendo cliente, às vezes não responde, às vezes você esquece que mandou a proposta para o cliente, né? E aí acaba perdendo esse cliente. Algumas pessoas do CRM chamam de lead, né? Tem lead fria, tem lead quente, enfim, aqui dentro do Conexa Chat você já consegue controlar isso aí também. Então, resumindo, dentro do Conexa Chat, a gente tem um multi-atendimento, certo? Por enquanto, a gente está focado mais no WhatsApp, mas nós já temos integração com o Telegram. Então, o Telegram já consegue fazer aquela questão ali das filas, inteligência artificial. Não está pegando tudo, mas a gente já está colocando aí aos poucos todas as ferramentas, tá? E estamos caminhando para colocar o Facebook e o Instagram também aqui junto, né, para ir controlando. Temos aí a integração com o código UP agora, e a gente quer não deixar só esse tipo de consulta, ir verificando o que mais os clientes estão precisando. Eles precisam de mais o quê? Quais mais informações? Ideias, né, também. As ideias que a gente teve foram essas, com produtos, financeiro, mas aí vocês podem ter outras ideias e a gente está aberto a essas ideias, tá? Temos o CRM, o funil de vendas, que eu falei para vocês, inteligência artificial e chats e automações, ou seja, a gente consegue construir um fluxo de conversa bem personalizado aí para a empresa de vocês. E campanhas e relatórios. Tem
tem empresas aí que mandam muitas mensagens em massas, né? E aí a gente consegue fazer essas campanhas aqui. Claro que eu sempre falo, utilize a API oficial para não ter risco de bloquear o número de vocês. Mas aí a gente tem tudo integrado, tanto na API oficial como na questão web aí também. E basicamente é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir me perguntando aí. Questão de solicitação de melhorias também, a gente também está bem aberto para isso, viu? Maravilha. Muito bem. Então, pessoal, é bem interessante a ferramenta, né? Ela está evoluindo e eu não sei, vamos falar um pouquinho de oportunidade, né? Em relação à questão do canal multiatendimento, eu acho bem interessante. Pelo menos aqui para a minha região, existe uma precariedade nessa questão do atendimento. Não sei se para vocês aí também, mas as empresas pecam muito nesse atendimento através do WhatsApp. O WhatsApp hoje, quem não usa o WhatsApp, vamos dizer assim, está deixando dinheiro na mesa, né? Então, é uma boa oportunidade só o fato da ferramenta fazer esse multi-atendimento. Esse é um canal que o cliente consegue chegar ali e ser atendido, até fora do expediente, né? Que é uma ferramenta que ela trabalha ali 7 por 24. Então, tem essa oportunidade que a própria ferramenta tem. Mas eu queria falar aqui de 3 oportunidades, na verdade, que eu acho que é interessante para nós aqui, como revenda. A primeira oportunidade que eu considero, eu sei que vocês vão atrás dos contadores para fazer parceria de indicação. E às vezes nem sempre isso é fácil, porque muitos contadores têm um certo receio, às vezes, de indicar software, né? Porque lá na frente pode dar algum problema e aí o cliente pode querer culpar a contabilidade porque fez a indicação. Ou às vezes o contador ele também tem um relacionamento já com outra software house. Mas aqui que está o ponto, né? Com o Conexa Chat, você pode abrir uma porta junto com os contadores, porque é uma necessidade das contabilidades elas terem também um canal de multiatendimento. Elas recebem muitas mensagens de WhatsApp, de perguntas sobre folha de pagamento, sobre abertura de empresas e muitas outras mais coisas. Então, você pode fornecer o Conexa Chat para resolver o problema dela, da contabilidade, e ao mesmo tempo você vai criar um relacionamento. Você começa a criar um relacionamento com o contador, e aí a consequência, os frutos disso, é que com certeza eles vão indicar também o RP, né? O código UP. Outra oportunidade que eu queria falar com vocês é a respeito dos próprios clientes da carteira. Então, já que a gente tem essa novidade tão boa de ter a integração com a código UP, né? Então, é uma oportunidade de vocês venderem para a sua carteira. Eu sei que tem revenda que vende outros produtos, não é só o código UP, né? Às vezes vende também às vezes farmácia, às vezes posto de combustível. Então, para todos esses clientes é uma oportunidade. E é como o Lucas às vezes fala, né? Se você não oferece a ferramenta, pode ser que ele encontre com outro fornecedor. Então, a forma de você fazer o que a gente está aprendendo lá no curso do Regi, lá o cross, né? Cross-selling lá, de você poder oferecer produtos para não acontecer perda de cliente. E outra oportunidade que eu considero também importante é vocês poderem vender para clientes que não é da Código Up. Então, às vezes, você chega no cliente, você tem um cliente aí que você gostaria muito de vender o RP, o Código Up, e aí você não consegue, porque o cliente diz que está satisfeito, né? Às vezes, cria alguma objeção. Mas se você já introduz falando do Conexa Chat, falando para ele desse canal de multiatendimento, pode ser que você resolva um problema dele, que é uma dor dele, de poder ter um atendimento melhor através do WhatsApp. E aí, a consequência disso, com certeza, vai ser depois, quem sabe, você oferecer o sistema. Porque aí você pode, no futuro, falar assim, olha, o Conexa Chat, ele integra com o nosso RP. Então, aí está criando uma oportunidade, né, para você poder vender também o RP, o seu RP.
Então é isso, pessoal. Essa apresentação é uma apresentação que a gente entende que é bem interessante porque vocês vão conseguir, através dela, abrir portas, né? Vocês podem utilizar na operação de vocês o Conexa Chat para resolver o problema de vocês aí com atendimento, mas também você pode ganhar dinheiro com ele e vender para os seus clientes e abrir oportunidade. É isso que a gente está oferecendo para vocês. Esse é o objetivo da apresentação de hoje, né? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos abertos aqui a responder também. Eu queria, para finalizar, agradecer o Lucas, né, que abriu essa oportunidade, está nos apoiando até, inclusive, com a parte do Meet aí também. Eu fico muito grato a ele e ao Kleber Salomão também, que tem sido aí quem faz os testes para a gente aí, né, que está testando o produto. Tem ajudado bastante o Paulinho, que eu acho que não está presente aqui, mas depois eu vou mandar a gravação para ele. É isso aí, estamos abertos a perguntas, se vocês quiserem perguntar algo a respeito da plataforma, se fiquem à vontade aí. Acho que já tem duas perguntas aqui no chat. O Certo. primeiro foi do Alberto. Ele perguntou quem usa VPS ou a gente conecta em mais de um banco. Existe a possibilidade, sim, de conectar o agente em mais de um banco e também em bancos que tem questão aí de duas empresas, né? Pronto. O Reinaldo também está levantando a mão, se quiser pode ir. Boa tarde, pessoal. A minha dúvida é o seguinte: hoje nós utilizamos uma ferramenta dessa de terceiros aqui, só que quando, por exemplo, uma outra empresa tem um bot desse, aí chama no nosso, os dois são bicudos. Não funciona. Eu queria saber se de vocês tem como contornar isso aí, tá? E uma segunda pergunta, tá? Que é a primeira vez que eu estou assim vendo o produto, o banco de dados, onde fica todas as conversas armazenadas, ele ficaria onde? Em um aparelho celular que eu teria aqui dentro da minha empresa, ou eu teria que adquirir um servidor web? Onde fica todas estas conversas armazenadas aí? E a outra terceira eu vou aproveitar, tá? Se o cliente nosso, às vezes, ele já sai mandando áudio. Tô com um problema aqui, e já manda foto, já manda que ele vai entender o áudio, a foto que o cliente mandar, a CIA trabalha legalzinha com isso. Pronto, vamos lá. Obrigado. A questão do Conexa Chat, ele é um sistema web, tá? Então, ele tá ali no nosso servidor. Vocês vão utilizar ele através da web, tá? Através de um browser, colocar o link e entrar lá com suas credenciais. Então, fica tudo armazenado no nosso servidor, tá? A outra questão aí é se o cliente mandar áudio, ele já consegue responder, a IA. A IA não consegue ler a questão de áudio e imagens por enquanto. Isso é questão do próprio ChatGPT ainda e da Gemini. Então, enquanto ele for te mandando áudio e imagem, a própria IA vai falar, eu não reconheço esse tipo de mensagem, preciso que você me mande em escrito ou alguma coisa assim. A gente vai montando um prompt para ela já ir lidando com esse tipo de situação, tá? Tem uma outra pergunta que eu não me lembro qual foi. Você pode me lembrar? É quando dois chatbot, né? Uhum. Se ele consegue conversar, porque um celular único chamando, né, um número único, o nosso que funciona, mas quando é outra empresa chamando, que tem o mesmo tipo, aí não vai. Queria saber se o Conexa vai ou não. A gente tem a questão ali, uma ferramenta, que é a questão de você desabilitar o chatbot para um certo ticket, que a gente chama, né? Ou para um certo número, ou não, tá? Funciona? Aí funciona. Funciona. Sim, sim. Tá? Uhum. Joinha. Obrigado, viu? Nada. Fernando está perguntando se o Conexa Chat é white label, né? Fernando, atualmente não. Por que que não? A gente tem a proposta do quê? De vocês venderem e a gente dar o suporte. A gente que vai fazer o quê? A gente que vai configurar tudo, a gente que vai montar o setup lá para o cliente, vai dar o suporte. Então, atualmente, a gente não tem esse interesse de fazer ele white label ainda. Mas quem sabe ele lá para frente, viu? Mestre Lucas.
Pode falar, Lu. Vamos lá. Ô, Aisha, primeiro eu quero te parabenizar pela desenvoltura na apresentação e também pela ferramenta, né? Fiquei, assim, encantado aqui com as funcionalidades e também com o seu jeito de apresentar. Eu acho que você tem um futuro enorme aí nesses ramos aí. E eu queria perguntar, que a gente está, também um problema que a gente está já prospectando para o futuro próximo, que é com relação à EPI oficial, que está vindo ali a partir de outubro, parece que vai cobrar por todas as mensagens. E eu queria saber de você aí, o que você está esperando disso, como é que vai ser, o que vocês vão cobrar dos clientes aí, por mensagem, como é que vai ser, você já está organizando aí dentro para fazer esse tipo de coisa. A gente nem, lá no Wikipedia, a gente trabalha com a API oficial, e o que não tem custo hoje, né, no futuro bem próximo já vai passar a ter, a gente já está começando a levantar essas preocupações. Como é que você está pensando em resolver isso? Pronto. O que acontece? Atualmente, o que a gente está fazendo? A gente não cobra, não faz uma cobrança do cliente. A nossa configuração o cliente tem a cobrança dele direto com a Meta, que é essa questão ali das mensagens. Então, como é que funciona a API oficial para quem não sabe? Se o cliente mandar mensagem para você que está utilizando a API oficial, você tem um prazo de 24 horas, uma janela de 24 horas para responder esse cliente sem pagar nada, sem ter esses custos aqui que está na tela. Agora, se caso for você que for iniciar essa conversa, você vai ter esses custos. E esses custos, você só pode me mandar mensagens ali que foram aprovadas pela Meta. Tá? Atualmente está assim. E aí a gente tem essa questão aí, atualização em outubro, que ele está querendo cobrar por todos os tipos de mensagem. Então, não vai ter essa questão de janela de 24 horas. O que eu pretendo fazer por enquanto? A gente não cobra por mensagem. Você cliente, o cliente, ele lida direto com a Meta. A gente só faz a questão ali de conseguir a questão de conectar a API oficial que você tem ao Conexa Chat, certo? E conseguir conversar com o cliente para organizar todas essas conversas no Conexa Chat. Então, atualmente, essa é a questão. A gente não cobra do cliente por mensagem, a gente meio que saiu dessa responsabilidade. A gente configura tudo certinho, mas a responsabilidade de você com as mensagens da Meta e tá basicamente desse jeito, né? Antes a gente estava fazendo a questão de cobrar por mensagem, mas era uma responsabilidade que eu achei que não era muito necessária, porque tinha cliente que não estava entendendo como é que funciona essa API oficial, como é que você está cobrando por mensagem que eu estou enviando. Então, a gente sempre explica para o cliente que, você tem a sua relação ali com a Meta, a gente só vai fazer essa ligação aí para facilitar ali a questão do Conexa Chat, tá? Não, é porque, na minha cabeça, eu estou um pouco por fora disso, tá te sugando essa informação. Não sei nem se eu estou no direito de fazer isso. Mas o que acontece? Como é o nosso aplicativo que está lá na nuvem, a gente criou o aplicativo lá para a integração, imagino que você fez a mesma coisa, uma burocracia enorme ali na Meta para fazer, né? Isso. E a cobrança na minha cabeça estava vindo para aquele aplicativo e não para cada usuário. Entendeu? Por isso que aí eu acho que você teria que fazer o controle interno para você cobrar do cliente. Se agora você está falando que tem condição da cobrança ser individualizada e já enviar direto para lá, fica até mais tranquilo, cada um pode comprar a sua. Né? Isso. É exatamente isso. Quando a gente começou a implementar a questão da API oficial, eu vi essa questão de eu criar o meu aplicativo e ir gerenciando a questão das empresas dos clientes. Só que eu vi esse outro ponto de eu tirar essa responsabilidade de mim para o cliente entender que não é eu que estou cobrando por aquelas mensagens, é a Meta que está cobrando, e aí cada cliente tem o seu aplicativo. Não é eu que tenho um aplicativo e vou gerenciando as empresas. Cada empresa vai ter o seu aplicativo e aí vai ter essa responsabilidade com a Meta, entendeu? Queria ouvir um pouquinho, era o Kleber, a experiência que ele tem. Eu acho que é a pessoa que tem mais tem utilizado. Eu queria saber um pouquinho dele aí, o que ele está achando da ferramenta. Ele tem usado bastante, né? Opa, boa tarde então, pessoal. Eu comecei bem faz um tempinho, né? Nós começamos a utilizar a ferramenta. E
no início, meus clientes ligavam para cá, aí tinha aqueles númerozinhos, 1 para suporte, 2 para o financeiro, 3 para o comercial. Era uma coisa bem... Depois a gente foi melhorando, conversando com a Aisha, Silvângio, bora fazer assim, bora tal. Nós fizemos a integração com a inteligência artificial, e aí a primeira coisa que eu disse que eu queria era tirar esses numerozinhos, que eu acho que isso aí é coisa do passado. A nossa Conexa, que é a Manu, né? A nossa Manu, eu botei o nome da minha filha, ela atende, já fizemos vários testes, já botei vários amigos para endoidar ela, e ela atende com toda a simplicidade, toda a educação, e eu vou te dizer com toda a sinceridade, ela faz atendimento simultaneamente, pode botar aí 10 pessoas no suporte, 30 pessoas no suporte, que ela vai atender ao mesmo tempo. Tá? Tanto que a gente teve uma redução de pessoas, de quadro de funcionário no suporte aqui. Infelizmente, foi necessário e nos ajudou muito. Acredito eu que ela faz aí, claro, porque os meninos aqui, eles ficam atentos com os chamados, e eles puxam logo o chamado, mas eu já tive cliente que agradeceu, ela deu todas as coordenadas, estava com erro de nota fiscal. Outra coisa, tá? A Manu consegue escutar áudio, responde o áudio, responde o que o cliente mandou em áudio, ela responde. Se mandar um print, ela também identifica e ela está respondendo o print que o cliente manda, tá? Então, eu acho que a Aisha e o Silvângio estão de parabéns, que a ferramenta está muito top, está atendendo as nossas demandas, a nossa necessidade. Eu não vou dizer que ela atenda 60% do nosso suporte, mas se deixar, ela atende. O negócio é que os meninos puxam o chamado. A gente tem uma telona ali, eu estou olhando para a tela e os chamados caem todos naquela tela. Só que aí eles puxam ela. Ah, não, aí eles traz para eles esse chamado. Mas se deixar, ela vai atender, tá? Respondendo aí a questão aí do Reinaldo, ela já está identificando o áudio, tá? Se você mandar áudio para minha Conexa, ela vai te responder não em áudio, ela vai te responder em escrita, tá? Em escrita. Se você mandar um print, ela também vai identificar e responder em escrita. Então, assim, eu estou muito satisfeito utilizando a ferramenta. E agora, com essa integração, uma coisa que eu tinha pedido para eles aqui era justamente a parte do financeiro. Um cliente ligar para cá, mandar o CNPJ e lá no banco de dados puxar as 2, 3 faturas que o cliente tem em atraso, somente as faturas em aberta, puxar e entregar para ele. E a gente ainda não tem ainda como mandar o boleto em PDF, porque isso aí já é um negócio bem mais complicado, mas pelo menos o código de barra já pode mandar, né? Isso, então, isso assim, mesmo. eu acho que está muito bem evoluído, eu acho que vai atender muito a necessidade de vocês como revenda, e vocês, utilizando isso aí, oferecer essa mesma ferramenta para os clientes de vocês, porque vocês têm cliente de distribuidora, tem cliente de loja, tem cliente que faz faturamento, e com certeza é uma ferramenta que vai atender a demanda também do cliente de vocês. Então, assim, eu venho acompanhando toda essa trajetória, o crescimento da Conexa Chat, e está de parabéns. Está de parabéns. E está atendendo a minha demanda muito, muito. Era isso. Não quero tomar muito tempo, não. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Kleber. Obrigado, Kleber. E obrigado, pessoal. Eu não quero tomar muito também do tempo de vocês, né? Já estamos aqui há 42 minutos, né?
E eu quero agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem saber mais, ver uma apresentação e ver a questão de preço, de valores, a gente fala com vocês em particular. Valdeci Fernandes, pode falar. Pode falar, o áudio está ativado. Agora ativou. Não estamos conseguindo te ouvir. Se você quiser mandar por texto a pergunta ou a dúvida, aí, fique à vontade. Seu áudio está picotando. Tá, porque eu tô aqui no conexão tá ruim. Vou mandar por texto aí. Agora foi, né? Então, já que não chegou o áudio do Valdeci, eu posso falar também sobre a questão da integração da Conexa Chat com o Chat GPT, tá? Então, daí vocês também podem comprar o valor, criar aqui eu criei aqui para a empresa uma conta, tá? E a gente comprou os créditos lá e vou te dizer que tudo que eu já usei, eu acho que eu não gastei nem 10%. Da primeira compra. Da primeira compra, eu acho que eu não gastei 10%, e olha que a gente usa muito, tá? Então, assim, não é um custo tão alto para vocês comprar os créditos do Chat GPT aí, para colocar na inteligência artificial de vocês, tá bom? É isso aí, eu também posso assinar embaixo, que funciona muito bem. Os tokens são bem baratinhos. Maravilha. Alguém mais que tem alguma dúvida aí, fazer igual o Lucas? Eu quero. O Kleber, passa o contato da Manu para mim fazer um teste. Eu quero conhecer a Manu. Olha, eu vou passar assim. Deixa eu dizer aqui. Desde quando a gente começou a usar, eu comprei $5. $5. E eu fiz agora o levantamento, eu usei $3 e 50 centavos. E olha que a gente já usou. Eu até perguntei para os meninos, tem que recarregar, comprar mais? Eu disse, não, ainda dá para usar ainda uns 2 meses ainda. Então deixa quieto. Mas assim, $5, eu acredito que... E olha que a nossa demanda é bastante grande. A gente tem aí... quantos chamados por mês? 200. Mais de 300. A gente tem mais de 300 chamados por mês, tá? E todos os nossos chamados têm que cair pelo chat, pela Conexa. Todos os nossos chamados vêm pela Conexa, tá? Os meninos não atendem mais direto pelo WhatsApp. É tudo pela Conexa, porque eu quero o registro. Lá eu vejo a avaliação, quantos atendimentos, quem foi que atendeu e o feedback do cliente. Porque no final do atendimento a gente manda uma mensagem para o cliente dar um feedback. Eu tenho cliente que agradeceu, disse assim, olha, que bom que tu evoluiu, que tu estás aí com uma inteligência artificial fazendo os teus atendimentos. Tem cliente que não gosta, tá? Tem cliente que não gosta, mas cliente inteligente já parabeniza e dá sempre nossas notas 10. Ultimamente aí, cara, a gente faz as avaliações aí dos atendimentos. Eu vou passar aqui o telefone da Manu, o contato da Manu, e pode endoidar ela. Outra coisa, tá? Ela não só responde sobre o KS Sistema, ela responde sobre o RHID, sobre relógio de ponto, sobre catraca eletrônica, porque eu vendo aqui catraca eletrônica, relógio de ponto, o sistema de ponto eletrônico, que é o de gestão de pessoas,
UKS Sistema. Então, assim, tudo já está dentro do prompt. E agora, com essa possibilidade de a gente estar colocando aí os PDF, os manuais, eu coloquei todos os manuais dos nossos sistemas, dos nossos produtos, tudo dentro da memória dela. A gente sempre pede para colocar lá. E também essas informações eu alimento também no chat GPT. Já também está lá a memória de todos os nossos serviços. E o que tu perguntar sobre sistema, ela vai perguntar qual é o sistema. O KS Sistema, sistema de pontos, sistema disso. E ela vai te responder. Se tu tiver problema de nota fiscal, ela vai te dizer qual é o problema. E meus clientes ainda dizem, muito obrigado, Manu. Resolveu. Tá bom? Obrigado vocês. Obrigado. Eu vi que o seu Aldair está chegando por agora, né? Eu acho que o Paulinho também. Mas a gente vai estar deixando Rapaz, gravado. eu tô um pouquinho longe de vocês aí. Eu tô aqui no Ceará, uma dificuldade terrível aqui, ó. Na verdade, longe dos outros. De mim, você está mais perto do que quando estava em São Paulo. Mas vamos deixar gravado, e aqueles que não participaram, né, que não conseguiram pegar o início aí, a gente vai disponibilizar a gravação. Depois eu vou assistir tudinho depois. Tá ok? Gente, muito obrigado aí, viu, pela presença. Falou, Silvânio, parabéns aí, viu? Obrigado, Paulinho. Você é nosso parceiro aí. Obrigadão aí pela força. Valeu mesmo. Eu perdi praticamente tudo, mas pelo jeito, só o final deu para me entender que é interessante. Isso. Mas você Perdi vai ter o horário, oportunidade. eu errei aqui no fuso horário. Sim, não tem problema não. Eu coloquei aí na mensagem, tá, o telefone da Manu, vocês podem doidar ela. Ok. Obrigado, gente, pela presença, viu? Até a próxima. Valeu. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas.